sobre algo que está totalmente fora de moda. Totalmente fora de moda. E a palavra totalmente fora de moda é obediência. Pense em obediência. Você, enquanto mulher, pense em obediência. Isso não está na moda para nós ultimamente. Pelo contrário, quando nós pensamos em nós mulheres, nós somos chamadas a sermos totalmente independentes, ousadas, e essa obediência normalmente não está muito ligada a isso. A obediência, ela não é algo natural para nós. Pense em você enquanto filha, pense nos seus filhos. Isso não é uma coisa natural. A obediência não acontece de maneira natural. E quando nós pensamos em obedecer e confiar no Senhor, a obediência a Deus, a confiança no Senhor, isso igualmente não é natural para nós. Eu tenho certeza que vocês concordam nisso comigo. Não é algo natural. Nós não fazemos isso de uma maneira tranquila e de maneira muito fluida. Não, nós precisamos realmente nos empenhar para isso. E por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa nos empurra, sim, na direção contrária da obediência e da confiança no Senhor. Nós tendemos a querer controlar as coisas. Eu não vou pensar nos homens, eu vou pensar em nós mulheres. Eu não sei se vocês são como eu, mas a gente tem uma tendência de querer controlar as coisas. A gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente determinou que deveriam ser. Nós temos uma tendência de querer controlar as coisas. A gente tende a isso. A gente tem uma coisinha assim de querer controlar, de querer ser mais obedecidas do que, na verdade, obedecer. A gente tende a isso. O mundo nos impulsiona para isso. Só que isso está na contramão da vontade de Deus. Nós somos chamadas a sermos mais obedientes, somos chamadas a sermos mais confiantes no Senhor, né? A confiar realmente no Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pensando nessa obediência, na fé, na confiança que devemos ter, que devemos desenvolver no Senhor, será que a obediência, a fé, a confiança no Senhor nos garante um passe livre de problemas, de sofrimentos? Com certeza também não. O fato de sermos obedientes, de termos fé, de confiarmos no Senhor, não é uma garantia de uma vida sem problemas, sem sofrimentos, sem desafios a serem superados. De qualquer forma, independente de qualquer situação, escolha obedecer e confiar no Senhor. Em todo momento, escolha obedecer e confiar no Senhor. Vamos orar mais uma vez, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor? Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, e te louvar, porque estamos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Quebranta os nossos corações, ó Deus, inunda esse lugar com a tua palavra, com a tua glória, com o teu poder, ó Deus, que o seu nome seja glorificado onde formos e em tudo que fizermos. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Meninas, eu vou pedir licença a vocês, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou mesclar um pouquinho do meu testemunho pessoal com a mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu sei que muitas aqui, como a Gisele bem comentou, né, muitas já conhecem sobre isso, muitas oraram por mim, gente que eu não conhecia, mas que faz parte dessa grande família de Deus, e que privilégio fazer parte da maior família do mundo, da família mais abençoada que existe, que é a família de Deus. Muita gente estava orando por mim, algumas pessoas que nunca me conheceram, algumas que só me viam por rede social, às vezes, ou sabiam que eu era a esposa do pastor, mas que não me conheciam pessoalmente, mas oravam por mim. A vida muda de repente. A vida simplesmente muda. A gente às vezes está muito bem, todas as coisas fluem muito bem, e de repente a vida muda. Sem aviso prévio, as coisas viram de cabeça para baixo, os planos mudam, a rotina muda, uma notícia pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Em 2024, em outubro de 2024, eu tive uns 5 ou 6 dias de febre ininterrupta, e vou tentar dar um testemunho bem curto, tá? Em outubro de 2024, eu tive uma febre ininterrupta, fui ao médico, fui ao hospital, e num exame de raio-x diagnosticaram lá um derrame pleural. Uma coisa séria, grave para um pulmão. A princípio eu não sentia nada, vamos aos especialistas. E depois de várias consultas com vários especialistas, vários exames, percebeu lá que estava com 60% de função pulmonar, ou seja, bem prejudicado, né?
e fui encaminhada para um cirurgião torácico. Até dezembro, com mais especialistas, mais consultas, a desconfiança ali era até mesmo de um tumor no pulmão, então precisava de uma cirurgia para fazer uma avaliação. E em dezembro, com outras consultas e exames, eu descobri um tumor no abdômen que tinha 30 centímetros, uma bola enorme, muito grande. E aí a gente percebia então que esse tumor de 30 centímetros era o causador do problema pulmonar. E a desconfiança era, se esse tumor no abdômen tiver um estadiamento muito avançado, pode ser que a questão do pulmão seja uma metástase, né, que começou no tumor abdominal. Ou poderia ser uma coisa mais simples e quando esse tumor do abdômen fosse removido, o pulmão voltaria ao normal e a gente teria que ver o que aconteceria. Né? Esse tumor poderia ser maligno ou não, a gente ainda não sabia. A vida mudou de repente. Uma notícia mudou completamente os planos, mudou os planejamentos, mudou a agenda, a vida virou de cabeça para baixo. Tudo mudou. A gente não sabia o que ia acontecer, os planos foram alterados, os projetos interrompidos. A vida muda de repente. E o que a gente faz quando a gente recebe uma notícia que muda tudo? O que a gente faz quando a gente recebe uma notícia que muda a sua vida e vira a sua vida de cabeça para baixo? O que a gente faz? É óbvio, e por favor entendam isso, nem de longe eu estou me comparando com ela ou com qualquer outro herói da fé. Nem de longe, ai de mim, quem me dera. Mas eu não estou me comparando com ela, mas eu quero pensar na história de Maria, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela foi alguém que soube exatamente o que responder, como agir, teve uma vida condizente com a sua resposta diante dos desafios mais incríveis que foram propostos a ela. Ela soube como responder, e eu quero que a gente pense um pouco na vida dela. Dá uma olhadinha comigo, abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 1, os versículos de 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículos de 26 ao 38. A palavra de Deus diz assim: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sejam sinceros. Quando a vida muda de cabeça para baixo, vira. Quando você recebe aquela notícia que você não estava contando, que você não esperava, qual é a sua reação natural? Você primeiro tende a pensar: Senhor, por que comigo? Logo comigo? O que foi que eu fiz para merecer tal coisa? Por que comigo? Por que eu? Não pode ser com outra? Tem certeza que eu vou passar por isso? Ou você tende a responder como Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua vontade, que aconteça comigo, conforme tu queres, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. A gente não tende a fazer assim. A gente não tende a obedecer e a confiar no Senhor. A gente acha, erroneamente, que a gente continua no controle,
que a gente pode mudar a história da nossa vida, que a gente consegue controlar. Porque o mundo te diz isso. Você é uma mulher forte, poderosa, empoderada. Você tem condições de fazer o que você quiser fazer. E sim, o Senhor te fez com capacidades plenas. Você pode fazer muitas coisas, mas sujeite todas elas à vontade do Senhor e você vai muito mais distante. Porque você vai glorificar o Senhor com isso. Uma notícia que mudou a história de Maria. Mudou completamente. Ela era uma jovem, ela estava noiva, certamente tinha muitos planos, muitos sonhos, muitos desejos a realizar, muitas coisas a poder concretizar na vida dela. Eu tenho certeza que ela tinha muitos planejamentos. Eu imagino que muitas jovens aqui estão pensando em coisas do tipo, algumas que se casaram há pouco tempo, outras que talvez estejam noivas também, ou qualquer uma de nós que já tem muita caminhada de casadas. Eu já estou com 29 anos de casada e ainda me lembro dos planejamentos que fiz há 29 anos atrás. A gente sonha muita coisa, a gente tem muitos projetos. Imagina o coração de Maria. A Bíblia não fala isso para a gente, mas imagina o coração de Maria nesse momento. Uma jovem com muitos planos, muitos sonhos, mas de repente agora ela se via grávida, de uma maneira maravilhosa e ao mesmo tempo nada natural. E ela certamente deve ter muita coisa passando agora pela sua cabeça e pensando: como eu vou lidar com isso? Como é que eu dou essa notícia para José? Ele vai acreditar em mim? Ele vai entender que um anjo apareceu para mim e me disse: olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo e o seu filho será o filho do Altíssimo. E ele fará grandes coisas. Ele vai acreditar em mim ou vai pensar que é a desculpa mais bem elaborada que já existiu na face da terra? Será que ele vai me deixar? Ele vai me abandonar? A minha família vai acreditar? O que eu vou fazer se ele não acreditar em mim? Se ele for embora? Ela não tinha essas respostas, mas certamente foram coisas que passaram pela cabeça dela. Ela deve ter ficado com dúvidas. Se a gente olhar para os versículos anteriores, a gente não vai ler isso aqui agora, mas eu tenho certeza que você também conhece a história. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que de maneira muito semelhante, o anjo aparece para Zacarias, um sacerdote, marido de Isabel, que era parente de Maria. Isabel, que foi mãe de João Batista. Ele aparece para Zacarias e ele diz: olha, eu sei que você está velha, eu sei que a sua esposa está velha, mas vocês terão um filho. E Zacarias, apesar de sacerdote, apesar de uma pessoa mais velha, apesar de uma pessoa experiente, alguém que trabalhava no serviço do Senhor, alguém que supostamente conhecia muito da palavra de Deus, ele simplesmente não acredita, ele duvida. E ele fala com o anjo: mas como é que isso vai acontecer? Não estou. Que provas você vai me dar de que isso realmente acontecerá? O anjo repreende, o anjo do Senhor o repreende, e ele diz para ele: olha, você vai ficar mudo, até que se cumpra a palavra que eu dei para você. Até que o que eu anunciei para você se cumpra, você vai ficar mudo. Ele foi repreendido. E é interessante a gente pensar nisso, né? Uma pessoa mais velha que deveria ter agido com mais sabedoria, deveria ter agido de uma forma mais pronta à palavra do Senhor, ele não agiu assim. E Maria, no entanto, uma jovem simples, agiu de maneira obediente e com confiança no Senhor. A resposta de Maria foi obedecer e confiar no Senhor. Ela escolheu obedecer e confiar no Senhor. Isso não é natural para a gente. Assim como uma criança, ela vai sendo treinada quando ela começa a ser alfabetizada, ninguém aqui nasceu sabendo escrever. A gente começou a aprender, alguém foi nos treinando com aquela letrinha que de início era terrível, tudo era muito difícil, e a gente continua treinando aquilo até o momento em que a criança, de fato, está alfabetizada. Agora ela sabe escrever, ela sabe ler, ela foi treinando aquilo ali. Nós precisamos treinar a nós mesmas todos os dias, para que a gente possa desenvolver a nossa fé, para que possamos desenvolver a confiança no Senhor, para que possamos desenvolver essa obediência à palavra de Deus. O mundo, ele nos empurra na direção contrária, mas a gente precisa treinar o nosso coração para escolhermos aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Senão a gente será, sim, empurrada para aquilo que é errado. E a gente precisa se treinar para escolher o que é certo. É uma escolha todos os dias. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê o Senhor colocando diante do povo e dizendo: eis que hoje coloco diante de vocês vida
e morte, bênção e maldição. Escolham a vida, escolham a bênção. É uma escolha, está diante de cada um de nós, mas é uma escolha. A gente precisa escolher o que é certo, a gente precisa escolher a vida. Tem um preço, não é simples, não é natural, mas vale muito a pena. É o nosso maior tesouro, é o nosso bem mais precioso. A gente cantou isso aqui, vale muito a pena mesmo. E aí a gente continua pensando aqui na história de Maria. Essa conversa com José deve ter sido muito difícil. A Bíblia também não narra isso pra gente, mas pensem nessa conversa. Dessa jovem chegando para esse homem e dizendo: amor, eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou grávida. Mas olha, eu não fiz nada. É o Espírito Santo de Deus que gerou essa criança em mim. Deve ter sido uma conversa muito difícil. Ele provavelmente não acreditou. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai perceber que isso provavelmente aconteceu. Dá uma olhadinha lá em Mateus. O livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, os versículos de 18 a 25. Mateus, capítulo 1, os versículos 18 a 25. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. A Bíblia destaca aqui pra gente que José era um homem bom, um homem justo, um homem temente ao Senhor. Só que, com certeza, essa conversa não foi das mais fáceis, porque José, ao receber essa notícia, planejava em seu coração abandonar Maria, deixá-la. Afinal de contas, ela estava grávida. Se ela estava grávida, só podia ter me traído, só podia ser de outra pessoa, só podia ser alguém que talvez eu não pudesse confiar. Provavelmente era o que passava pelo coração de José. Mas por ser um homem justo, ele pretendia fazer isso de maneira discreta, sigilosa. Ele pretendia deixar Maria de uma forma que não a expusesse a uma vergonha pública. Um homem que, apesar da sua desconfiança, apesar de repente não ter acreditado ainda no que Maria tinha dito a ele não queria expor Maria a uma situação vexatória. Pense comigo, se fosse nos dias de hoje, se isso não fosse uma obra do Espírito Santo, você acha mesmo que um homem teria coragem de agir assim de uma maneira tão digna, tão nobre? Dificilmente. Só sabe um cristão realmente muito sério. E José era um homem muito temente ao Senhor, um homem que se preocupava com isso e planejava deixar em secreto. E o anjo aparece para José, e José, por ser temente a Deus, obedece de pronto. Quando ele acorda, ele não deixa Maria, ele mantém aquele relacionamento, e a Bíblia vai dizer que ele só tem relações com ela após o nascimento de Jesus, né? Mas ele não deixa Maria, ele não abandona Maria. Então a gente vê um homem que, assim como Maria, ele responde prontamente ao Senhor, ao chamado do Senhor, com obediência e confiança. Não é à toa que o Senhor escolheu esse casal para ser os pais terrenos do Senhor Jesus. Não foi à toa, não é uma escolha aleatória. O Senhor não brinca com a nossa vida, com a nossa sorte. O Senhor não brinca com a nossa vida. E ele escolhe esses dois. O texto bíblico continua, voltando lá para Lucas, no capítulo 2, vai dizer que eles são obrigados a fazer um recenseamento. Eles precisam voltar para Belém. As autoridades exigiam um recenseamento, então eles voltam para Belém, porque eles eram da família de Davi.
Eles voltam para lá, chega a hora do bebê nascer, não tinha lugar na hospedaria, você conhece essa história. José pega aquela criança que nasceu, a envolve em panos, coloca na manjedoura. Anjos aparecem para os pastores que estão nos campos próximos, anunciam que o Salvador chegou, a luz brilhou sobre a terra. O versículo 16 diz que os pastores correram para ver essa novidade, correram para ver o Salvador que havia chegado. E ao encontrarem Maria e José e o bebê na manjedoura, eles contam, né, todas as maravilhas que eles tinham acabado de presenciar, aquele exército celestial glorificando, glória a Deus nas alturas. Eles contam tudo aquilo, aquela coisa magnífica que tinham acabado de ver, e todos se maravilhavam com as notícias que eles davam. Só que é interessante que o texto vai dizer que Maria guardava tudo isso no seu coração. E em tudo isso, ela pensava, guardadinho ali no coração, o que será que aquilo queria dizer? O que aquelas coisas significavam? O que seria aquilo no futuro? Maria ia guardando tudo aquilo em seu coração. O texto continua dizendo que eles levam o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo, depois que passa o período ali da circuncisão, né, da criança, o 8º dia, conforme mandava a lei de Moisés. E ao chegarem ao templo, eles encontram um homem chamado Simeão, para quem o Senhor havia feito uma revelação incrível. Imagina você ter recebido uma revelação direta do Senhor. O Senhor revela a Simeão que ele jamais morreria antes de ver o Messias. Enquanto ele não visse o Messias, ele não morreria. Ele teria esse privilégio. E Simeão vai até o templo, ele encontra Maria, José, vê o menino Jesus. Ele toma o menino Jesus nos braços, ele abençoa aquele casal e ele diz algo interessante para Maria. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, os versículos 34 e 35. Lucas 2, 34 e 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. A Bíblia não diz isso, mas pense comigo. Se você escuta uma notícia dessas, olha, o seu filho vai ser grandioso, mas uma espada atravessará a sua alma. Tem um potencial de te encher de ansiedade, não tem não? É uma fala que mexe com as emoções, arrepia os cabelinhos até da nuca, né? De você falar, Jesus Cristo, o que é isso? Né? Mexe com as emoções da gente. E isso tem um potencial enorme de, sim, te deixar extremamente ansiosa. E aí eu volto a dizer, o que a gente faz quando a gente recebe aquela notícia que vira a vida da gente de cabeça para baixo? Voltando aqui no meu testemunho, depois que eu descobri aquele tumor de 30 centímetros, eu precisava de um cirurgião oncológico. A gente não chega em profissionais assim, do nada. Você não marca uma consulta com um oncologista. Você tem que passar por um clínico, uma outra especialidade. Uma vez diagnosticado um câncer, é que eles vão encaminhar você para um oncologista. Você não marca uma consulta com esses especialistas, né? Assim, deu na telha, deu vontade, vou marcar com ele porque eu estou na dúvida. Não, a gente não consegue essas consultas assim. Elas são bem complicadas. E nós vimos o mover de Deus muito claro, assim, muito direto, para que a gente conseguisse chegar nesse cirurgião oncológico. Eu precisava de estava bem complicado. A gente conseguiu um particular e aí eu pensei, pronto, agora além de um problema de saúde, eu tenho um problema financeiro, né? Porque ele me pediu, se eu não estou enganada, acho que 28 mil para fazer minha cirurgia, sem nem colocar a mão em mim, vai mais. O camarada nunca me examinou, só olhou para mim e falou assim, ok, a gente faz, custa 28 mil, sendo que a parte do hospital vai correr pelo seu plano. Eu pensei, pronto, né? Da onde que a gente tira esse dinheiro? Temos 2 problemas agora, não tem só um, tem 2. Só que Deus foi muito bom, a gente conseguiu um médico extremamente atencioso, muito profissional, muito humano. A cirurgia foi marcada, fiz a cirurgia. 10 dias depois dessa cirurgia, eu tive uma infecção
precisei voltar ao hospital, fiz a cirurgia toda de novo, tive que abrir. Fiquei uma semana internada, uma cirurgia muito grave, segundo o médico. Quase morri. Foi bem grave mesmo. Fiquei ali um tempo. Durante aquele período internada no hospital, ainda tinha aquela questão do pulmão, lembra? Que foi o motivo original lá atrás. Enquanto eu estava ali internada, nós perguntamos ao médico se o pulmão tinha que voltar ao normal de uma forma tranquila, natural. Já deu tempo? Porque eu fiz a cirurgia 10 dias atrás, já tem mais uns 5 dias que eu estou aqui. Se tinha que dar tempo, já deu? Olha, se era para voltar ao normal, já deu tempo de voltar ao normal. Vamos fazer um exame para olhar. Se não voltou, é sinal de que muito provavelmente é metástase mesmo, mas a gente tem que esperar o resultado da biópsia desse material que nós retiramos ali na primeira cirurgia. Ok. A médica que estava lá junto com a gente, porque eram 2, né? Um cirurgião me acompanhando e uma médica clínica que fica ali, faz os exames e tudo. Gente, mano, foi uma situação tanto engraçada, porque a médica, você via na carinha dela que ela não queria de jeito nenhum fazer aquele exame. Ela estava com uma vontade, ela falou assim, não faz não. Ela falou, pouco falar isso, não faz não, filha. Você vai sentir desânimo depois, o resultado não vai ser bom, não faz não. Na cara dela estava estampado isso. Fui, fiz o exame, como o cirurgião estava acima dela, ela era obrigada a obedecer, fez o pedido, ela foi, fiz o exame. Quando eu voltei, quando saiu o resultado que ela veio trazer, a médica parecia uma criança, porque ela saltitava, ela pulava, ela dava kickzinhos assim. Ai, filha, olha aqui, olha o seu exame, olha aqui o seu pulmão, como é que estava antes, olha como é que está agora, ele está limpinho, não tem nada. Está maravilhoso, olha aqui, ai que legal. E ela falava numa alegria, como se ela me conhecia há muito tempo. Aquilo foi uma notícia fantástica, foi muito boa mesmo, muito gostoso de sentir aquilo. O cuidado do Senhor, a misericórdia do Senhor derramadas ali. O problema ainda não tinha acabado, era só uma parte do problema. Ainda tinha biópsia para chegar. Passado mais algumas semanas, o resultado da biópsia veio, só que aquela notícia já era um sinal muito bom. Porque se não tinha nada no pulmão, então significava que aquele tumor que eu tinha no abdômen, que confirmou-se ser um câncer de ovário, não era exatamente do mais avançado. Então poderia, ou não era nada, ou se fosse um câncer, seria algo mais simples. E aí veio o resultado. Infelizmente era um câncer, eu teria que lidar com ele mais à frente. Mas não era de um estadiamento muito avançado, seria algo... Dentro da notícia ruim, câncer, era a melhor notícia que eu podia receber. Ele era do estadiamento 1, era uma coisa mais tranquila de lidar. Depois daquilo, a gente começou a passar por algum procedimento que eu precisaria fazer a quimioterapia. Foi confirmado o câncer, então agora você tem que fazer a quimioterapia. E eu fui passar por uma consulta multidisciplinar. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas aí haviam 4 profissionais naquela consulta. Nós tínhamos ali um psicólogo, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um farmacêutico. Cada um falando dentro da sua área, o que eu ia passar nos próximos dias com o tratamento da quimioterapia. Seriam 6 sessões, uma a cada 21 dias, e esse prazo de intervalo entre uma e outra era para que o meu organismo pudesse se recuperar. Ok. E aí eu fui naquela consulta e as notícias eram terríveis. Terríveis. Parecia que uma espada estava atravessando a minha alma. Notícias horríveis. Os efeitos da quimioterapia, a queda de cabelo era o menor dos problemas. Era o problema mais visível, claro. Eu brincava com o pessoal lá da igreja e falei, gente, eu vou ficar igual um bicho de goiaba gigante. Mas é o mais visível, mas não é o maior dos problemas. Muita fraqueza, o intestino não volta a funcionar de um jeito normal, ou tem prisão de ventre, ou tem diarreia, você não tem paladar, você sente dormência nas extremidades das mãos e dos pés, problemas que podem ou não voltar ao normal com o passar do tempo, a neuropatia tóxica, né, provocada pela quimioterapia, a náusea, dores pelo corpo. As notícias eram terríveis, terríveis. De todo esse processo, entre descobrir o tumor, fazer a cirurgia de novo, receber a notícia de que era um câncer, fazer todo o processo de quimioterapia, de todo esse processo, o dia que eu mais sofri foi esse dia. Eu fiquei mal. Aquele dia eu fiquei
passei mal, fiquei bem para baixo. Aquele dia foi bem complicado. Eu sofri no dia que não aconteceu absolutamente nada. A única coisa que aconteceu foi que eu conversei com 4 profissionais e eles disseram para mim o que poderia acontecer ao longo dos próximos meses. Mas não aconteceu nada. A minha vida não havia mudado uma vírgula naquele dia. Do jeito que eu cheguei ao hospital, eu estava indo embora sem absolutamente nenhuma mudança física, mas tão somente a expectativa ruim de coisas que poderiam ou não acontecer. E o que eu aprendi muito fortemente naquele dia, e ficou ainda mais gravado na minha memória, eu sempre tive isso comigo, mas naquele dia eu aprendi muito mais, é que não importa as circunstâncias. O que o Senhor Jesus explica para a gente é que a gente não tem que sofrer pelo que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Lide com o mal que você tem hoje. Basta cada dia o seu mal. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai atender, Ele vai fazer. E a gente precisa confiar nisso. Cada dia que passou, eu confiei cada vez mais nessa situação. Não adiantava eu ficar preocupada. A minha preocupação não faria uma mudança em absolutamente nada. Não resolveria o meu tratamento, não aliviaria possíveis sofrimentos à frente, não mudariam em nada. Absolutamente nada. E foi isso que eu aprendi cada vez mais com o Senhor. Basta cada dia o seu mal. A gente não tem que andar ansioso com absolutamente nada, preocupado com o dia de amanhã, porque o Senhor está cuidando de cada detalhe. E Ele não brinca com a vida da gente. Não brincou com a minha, não brincou com a vida da minha família, não brincou com a vida da Maria, nem da de José, não brincou com a vida deles. A vida mudou, as notícias eram difíceis, mas uma coisa que me chama a atenção, voltando para Maria, é que não há um único registro de lamento, de reclamação, de queixa, de murmuração de Maria. Vocês já pensaram nisso? A Bíblia não esconde as falhas de ninguém. A Bíblia sempre deixa muito claro, toda vez que algum personagem, toda vez que algum herói da fé deixa algum vacilo, vamos colocar assim. Ela não esconde, por exemplo, que Abraão, em alguns momentos, temendo pela própria vida, porque Sara era uma mulher muito bonita, ele mente. E Abraão diz, não, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Abraão mente, mas é o herói da fé, é o pai da fé, um homem grandioso, com muitas virtudes. Não era perfeito, teve suas falhas, e a Bíblia não escondeu isso. A Bíblia não esconde o fato de que algumas pessoas erram. Ela não esconde o fato de que Noé, ao descer daquela arca, se embriaga e vai dormir nu naquela tenda. Ela não esconde isso. Ele toma um pileque, ele toma um porre e vai dormir nu. Ela não esconde isso. Não anula o fato de que Noé era um herói da fé, um homem de grande valor. Ela não esconde que Moisés, ao ser chamado pelo Senhor, insistia em dizer, mas não, eu não, manda outro. Eu não consigo falar direito, eu tenho dificuldade, minha língua é presa, a minha língua é pesada, manda outra pessoa no meu lugar. E o Senhor o repreende por isso. Mas também não anula o fato de que Moisés foi um grande homem, um grande líder. Não anula o fato. Não esconde de nós o fato de que Jonas foge porque não queria pregar para aquele povo de Nínive. Eu acho que no fundo ele pensava, eu sei melhor do que Deus. Aquele povo não merece a salvação, não merece a misericórdia de Deus, eu não vou lá pregar. E ele tenta fugir. Mas foi um grande homem. Não esconde de nós, por exemplo, que Davi adulterou com Batseba. A gente conhece essa história. Não anula o fato de que Davi foi um homem grandioso. O Senhor permitiu que a descendência de Davi chegasse até o Senhor Jesus. Olha que privilégio tremendo esse. Ela não esconde as falhas de absolutamente ninguém. Ela demonstra ali, sim, todos os seus acertos e todas as suas falhas. Ela mostra isso pra gente. Se Maria tivesse agido como muitas vezes a gente reage, aquela coisa de murmurar, de reclamar e de falar demais, mas por que comigo? Eu não aceito, eu não admito. O que foi que eu fiz para o
realmente responderia dessa forma ao longo desse processo. Eu escutei tanta coisa, muita coisa boa, mas tem tanta abobrinha também para ouvir. Gente que chegava para mim e dizia: não, eu tenho certeza que você vai ser curado antes mesmo da cirurgia. Você não vai precisar fazer a cirurgia, porque nós estamos orando e eu tenho certeza que o Senhor vai te curar. O Senhor pode me curar? Tem poder para isso? Tem. Quer dizer que Ele vai fazer? Não, eu não sei quais são os planos de Deus. Eu não sei quais são os objetivos do Senhor. Mas o que me importa, curando ou não, me livrando do câncer ou não, me livrando de um tratamento pesado ou não, o que me importa é que o Senhor seja glorificado e que a sua palavra seja obedecida. Isso é que deve ser a nossa grande motivação. Esse deve ser o nosso grande objetivo. Não importa o que aconteça, que o nome do Senhor seja glorificado. Que possamos falar como Paulo, quer viva, quer morra, que o nome do Senhor seja glorificado. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. E se pensarmos assim, não vamos reclamar de absolutamente nada que acontecer. Agiremos como Maria, porque eu sou sua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não importa o que está acontecendo, não importa o quão difícil a coisa possa parecer. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai perceber que a história aqui não foi muito simples. A gente olha para Marcos, se eu não estou enganada, os capítulos iniciais, e você vai ver que após o nascimento do Senhor Jesus, um anjo aparece para José e fala para eles: olha, foge para o Egito, porque Herodes está querendo matar o menino. Foge para lá até que eu diga que você pode voltar. Gente, você está mudando agora para outro país. Você está abandonando a sua família, os seus amigos, tudo que você conhece, e agora você precisa ir para um outro lugar. Ela não reclama. E isso não é uma coisa simples. Pense em alguém chegar para você agora e dizer aqui: ó, abandona a tua casa, todas as suas coisas, eu preciso que você se mude imediatamente, com a roupa do corpo, com o seu marido e o seu filho pequeno, recém-nascido. Você está de resguardo, não vamos nos preocupar com isso não. E sem o conforto que teríamos numa viagem agora, tá? Porque a viagem de antigamente era bem esquisita. E eles saem no meio da noite. Depois o anjo do Senhor aparece para José, dizendo: olha, quem queria matar o menino já morreu, pode voltar para a terra de Israel. E eles voltam, de maneira obediente. As coisas não eram simples, mas ao invés de reclamar, Maria escolhe obedecer e confiar no Senhor. Será que a gente age assim? Quando as coisas ficam difíceis para a gente, quando as notícias não são boas, quando as coisas não saem como a gente quer que saiam, a gente age assim, como Maria? A gente responde com obediência e com confiança no Senhor, com fé, sabendo que o Senhor sempre esteve e está no controle da história? Ou a gente tende a reclamar, a pensar: por que comigo? Irmãs, vamos ser muito honestas, muito honestas. Teve gente que perguntou isso para mim: mas você se pergunta por que com você? E eu respondi assim, a pessoa virou para mim e falou assim: poxa, eu não acho que você merece isso. E eu respondi para ela assim: irmã, se o Senhor me der o que eu mereço, eu estou lascada. Muito pior do que um tratamento de câncer, muito pior do que uma quimioterapia, muito pior do que uma cirurgia. Ai de mim se o Senhor me der o que eu mereço, minha irmã. Ai de mim. Ai de nós, se Ele nos der o que a gente merece. A gente tende a olhar para nós mesmas como se fôssemos muito boas. Mas todas nós aqui, sem exceção, precisamos da graça de Deus. Somos pecadoras e se não for o sangue de Cristo, nós estamos condenadas. A gente precisa da graça do Senhor sobre nós. E nós precisamos agir como Maria. Quando a gente continua olhando os evangelhos, a gente vai perceber que não tem muitos relatos sobre Maria durante o ministério de Jesus. Não fala muito, ela não aparece muito, mas eu realmente acredito que ela tenha acompanhado o ministério de Jesus. Eu também acredito que, assim como os discípulos não entendiam muito bem todas as orientações, todos os ensinamentos do Senhor Jesus, eu acredito que Maria também não entendesse. O Senhor Jesus, ele falou abertamente várias vezes a respeito da sua morte, da sua ressurreição, que era necessário que isso acontecesse. E quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que os discípulos não tinham compreendido plenamente isso, eles não tinham entendido. E eu imagino que Maria também não tivesse entendido. E aí ela vê o seu filho ser preso
sido algo terrível, terrível. Eu não consigo mensurar, eu não consigo me colocar no lugar dela. Qualquer pessoa que tem um filho, a gente sente muito, né, quando as coisas acontecem com os nossos filhos, a gente se sente especialmente tocada, mas eu não consigo imaginar o que Maria sentiu ao ver Jesus ser tratado como foi tratado. Era plano do Senhor que tudo aquilo acontecesse. O Senhor Jesus se entregou voluntariamente. Ele tinha poder suficiente para dizer um basta em tudo aquilo, mas ele se entregou voluntariamente por amor a cada um de nós, para que nós tivéssemos a salvação, para que fôssemos salvas pelo seu poder e pelo seu sangue. Mas aquilo não deve ter sido simples ou fácil de ser visto pela mãe dele. Maria com certeza sofreu ao ver o filho naquela situação. Provavelmente ela deve ter se lembrado das palavras de Simeão: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ela deve ter pensado disso, ela deve ter lembrado disso. Isso deve ter batido na cabeça dela naquele momento. Meu Deus, que situação difícil. Eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de mudar essa situação. Quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 19, os versículos 25 a 27, João 19, versículos 25 a 27, a gente vê Maria aos pés da cruz ali. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. É interessante que a gente percebe que nesse momento é como se o Senhor Jesus estivesse dando um último cuidado, uma última atenção à mãe que ele tinha. Ela estava ali vendo seu filho morrer na cruz, uma morte terrível, depois de ter sido brutalmente açoitado, humilhado de todas as formas, entregue de maneira voluntária, por amor a nós. Isso para ela deve ter parecido o fim. Deve ter parecido para ela que não tinha mais esperança, que não tinha o que fazer e que tudo havia acabado. Deve ter sido de uma tristeza profunda, de uma dor terrível para ela, para os discípulos. Deve ter sido algo duro demais de vivenciar. Mas o que ela ainda não havia entendido, e os discípulos também não, é que Jesus venceria a morte. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos livrou do domínio das trevas. A sua luz brilhou sobre todas nós. Aquilo que parecia o fim era só o começo de uma nova vida com Cristo. Era o início de uma nova história. Maria viu o seu filho ressuscitar vitorioso para a glória de Deus Pai. Ela viu o Senhor Jesus ressuscitar. Ela viu a vitória da morte. Ela viu o preço pago pelos nossos pecados. Uma vitória realmente. E eu tenho certeza que, muito provavelmente, Maria deve ter se lembrado da saudação que o anjo fez a ela. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Alegre-se. O seu filho não está morto. Seu filho está vivo. Venceu a morte. Através disso, todos agora podem alcançar a salvação. Basta crer. Basta crer e obedecer e confiar no Senhor. O mundo nos chama a olharmos para a Bíblia como sendo algo totalmente fora de moda, como se a palavra do Senhor estivesse realmente demodê. É uma palavra velha, os mais jovens aí, por favor, procurem depois. Eu não faço ideia do que é farmar aula, não faço ideia. Mas você agora procure demodê, é uma troca de gentileza. Eu não sei o que é farmar aula e você não sabe o que é demodê. Mas enfim, a Bíblia, ela é considerada fora de moda nos nossos tempos. Cada vez mais as pessoas vão dizer para você que obedecer a palavra do Senhor é algo totalmente fora de moda. É um contrassenso que não vale a pena. Isso aqui é para outro tempo, não é para os nossos dias de hoje. É isso que eu vou falar para você, que não vale a pena. Que você é uma tola se seguir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é machista. Que a palavra de Deus ela é contra as mulheres.
que vai colocar sobre você um peso absurdo e que você não deveria seguir. Que tem coisa que até vale a pena, mas que tem outras que você deveria descartar, porque nem tudo ali deve ser seguido ao pé da letra. Faz parte de um contexto cultural específico para uma época, de um dia que não é os dias de hoje. Minhas irmãs, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é realmente um livro de regras específicas do tipo faça isso ou faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Algumas coisas ela até diz de maneira direta, mas no geral ela é um livro de princípios. Absolutamente tudo, da primeira linha de Gênesis à última de Apocalipse, absolutamente tudo que tem aqui é sim para cada um de nós, para os nossos dias de hoje, e ainda assim será até o dia que o Senhor voltar. Ela precisa ser conhecida por você. Você só vai ter condições de responder como Maria: sou serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, se você conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus ou conhece apenas partes dela, você não vai ter condições de dizer o que é verdade e o que não é. Quando alguém está tentando te iludir ou não, quando alguém está tentando te arrastar para um turbilhão de situações que não condizem com a vontade do Senhor. Conheça a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, aprofunde-se nisso. Do contrário, você vai ser arrastada por muitas coisas que parecem boas, mas que o final delas leva à morte. E o que o Senhor ele propõe para a gente é vida. Escolha a vida, escolha a bênção. Está diante de cada uma de nós todos os dias, a cada momento. E é muito interessante que a história continua. E a última aparição que nós vemos, a última menção a Maria, está em Atos, capítulo 1, versículo 14. Em Atos 1, versículo 14, nós vemos ali uma Maria que, após ver a vitória de seu filho sobre a morte, agora continua reunida com a igreja primitiva. Atos 1, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aquilo que parecia o fim, aquilo que parecia ser sem esperança, aquilo que parecia de uma tristeza profunda, uma dor horrorosa, agora foi transformado em glória, e ela estava junto com os irmãos, naquela primeira igreja primitiva, orando junto com os irmãos, servindo ao Senhor Jesus, porque agora ela servia a um Deus que era santo e que havia resgatado para a honra e glória do seu nome. Ela continuava sendo uma serva fiel, por isso foi escolhida lá atrás. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. E agora ela estava ali servindo ao Senhor Jesus nessa igreja primitiva. Eu passei pela quimioterapia, o cabelo todo caiu, o pelo do corpo inteiro caiu, eu realmente fiquei parecendo um bicho de goiaba gigante. O negócio era terrível. Eu senti muitos dos efeitos da quimioterapia, senti bastante dores pelo corpo, senti muita fraqueza. Esse, para mim, foi o mais pesado, né? Eu sentia realmente muita fraqueza, senti muitos efeitos. Após a última sessão de quimioterapia, eu tive uma complicação grave, a minha imunidade quase zerou, eu fui para o hospital, fiquei uma semana internada, de novo, passei na tábua da beira, quase morri de novo, segundo a médica. Foram muitas emoções, vou brincar assim, foram muitas emoções. Eu não posso falar para vocês que a quimioterapia foi difícil, ai meu Deus, que coisa terrível que foi. Para mim, não foi tão difícil assim. Óbvio, não é um passeio no parque, não é uma coisa simples, mas em todos os dias, a cada minuto de todo esse processo, desde outubro de 2024 até o dia de hoje, em cada momento, eu senti a mão do Senhor cuidando de cada detalhe. O Senhor cuidou de mim, da minha família, em todo momento. Eu não sabia os planos de Deus naquela época, continuo não sabendo quais são os planos do Senhor para mim. Eu não sabia se o Senhor ia me dar vitória no tratamento, na quimioterapia, se eu ia conseguir passar por ele.
Eu não sei se o Senhor vai me conceder vitória, eu ainda estou no processo de tratamento, ainda estou em acompanhamento, ainda tenho mais uma cirurgia para fazer à frente. Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele continua cuidando de tudo. O Senhor, Ele continua cuidando de cada detalhe. O que eu sei é que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que obedecer e confiar no Senhor não é a melhor resposta. Ela é a única resposta que nós, enquanto cristãos, podemos dar quando um problema se apresenta para a gente. É a única resposta. Por confiar e obedecer ao Senhor, eu experimentei uma paz que excede todo entendimento. E é somente quando a gente passa por essas situações que a gente entende, Senhor, que paz é essa? Que paz é essa? Enquanto eu estava bem, algumas irmãs lá da igreja até falavam comigo assim, mas o que você está fazendo aqui na igreja? Você está fazendo quimioterapia. A sua imunidade pode não estar muito boa. Ó, o médico me disse que se eu estivesse bem, eu podia ir na igreja. Eu estou bem, eu vou à igreja, porque isso é importante demais para mim. Eu não vou ficar em casa. Se eu estou bem, eu vou à igreja. E se eu estou bem, eu vou trabalhar também. Mas você é doida? Pode ser que eu seja doida, mas o Senhor está me dando condições para isso, então farei dessa forma. Eu não vou além do que posso. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Mas se eu estou me sentindo minimamente bem, tenho condições, então eu vou trabalhar, eu vou à igreja porque eu quero cultuar e louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e o quanto Ele tem me sustentado. O Senhor, Ele tem sido bom demais. Bom demais. A obediência, a confiança, a fé, não são coisas que têm sido valorizadas nos nossos dias. Não são. A obediência não tem sido incentivada. Nós mulheres temos sido incentivadas a agir de uma maneira muito contrária à palavra de Deus. E se você der um minuto de bobeira, você vai acabar agindo realmente de maneira contrária à palavra de Deus. Mas apesar disso, apesar de sermos incentivadas a agir assim, eu quero incentivar você ao contrário. Eu quero incentivar você a que você seja ousada o suficiente para andar na contramão do mundo. Ande na contramão. Faça aquilo que o mundo diz que está totalmente fora de moda. Obedeça a palavra de Deus. Conheça a palavra do Senhor. Seja ousada o suficiente para confiar no Senhor todos os dias da sua vida. Ouse ter fé o suficiente para confiar no Senhor, para ver o agir de Deus na sua vida, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você imaginou que deveria ser. Mesmo quando as notícias são difíceis, duras, não é a notícia que você queria receber. Quem é que levanta de manhã e fala assim, ai, que vontade de receber uma notícia de tem um tumor, tem um câncer, vou fazer uma quimioterapia? Ninguém levanta de manhã querendo ouvir esse tipo de notícia, mas que você ouse o suficiente para ter aquele tipo de fé que mesmo que uma resposta, mesmo que uma notícia como essa chegue na sua vida, que você tenha condições de dizer, Senhor, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme tu queres, e que tudo o que acontecer comigo seja para a glória do Senhor, e que o seu nome seja realmente glorificado na minha atitude. A vida de Maria, em tudo que nós vemos, foi muito condizente com essa resposta que ela deu ao anjo. Em momento algum, ela foi uma mulher murmuradora, reclamando, por que comigo, como é que eu tiro meu filho dessa situação, como é que eu mudo essa história, como é que eu faço diferente. Eu quero uma vida fácil, eu quero uma vida boa, eu quero uma vida tranquila. Em momento algum, ela teve esses questionamentos. A preocupação de Maria era, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Que sejamos ousadas para responder dessa forma, que toda dificuldade que se apresentar a nós, que nós possamos agir assim, com fidelidade, com confiança e com obediência. Está fora de moda, mas vale muito mais a pena. E a recompensa, minhas irmãs, isso sim não tem preço. Que o Senhor para tanto nos ajude, tenha misericórdia das nossas vidas e que realmente possa nos colocar ali como pessoas, como irmãs, como mulheres, servas do Altíssimo, a cada momento e em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.